Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Vamos dar boa noite aí ao nosso irmão Marcos Demário, que vai fazer a reflexão para a gente, hoje com o tema a inteligência artificial e a educação. Olá, Marcos, tudo bem com você? Olá, Dirciné, tudo bem? Graças a Deus, um abraço a você e também a todos que estão acompanhando o nosso programa na Era do Espírito. Isso mesmo. Então, Marcos, antes de nós iniciarmos, eu passar a palavra para você, vamos aí, né, nos harmonizar com esse ambiente, fazendo uma prece, acerenando aí os nossos pensamentos e sentimentos, agradecendo sempre aos benfeitores, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, pela oportunidade que sempre temos de refletir e de entender esses ensinamentos que ele nos trouxe pelo olhar do Espiritismo, pelo olhar da nossa doutrina. Que o nosso irmão Marcos seja envolvido e inspirado e que todos nós que aqui estamos nesse momento e que vamos estar posteriormente, sejamos aí envolvidos por esses benfeitores que sempre estão ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, só lembrando, né, o tema de hoje é a inteligência artificial e a educação. Marcos, fique à vontade, tá? A palavra é sua. Obrigado, Dirciné. Vamos fazer reflexões que são muito importantes neste momento de alta demanda tecnológica e com a entrada da inteligência artificial na nossa vida. Primeiramente, à luz da doutrina espírita e também do conhecimento epistemológico, né? Ou seja, todo o conhecimento científico e cultural, filosófico que possuímos, nós temos que compreender que o ser humano é o único ser na face da Terra, na face deste planeta, é o único ser que, ao mesmo tempo, pensa, age e sente. Tanto que, pensando e agindo, e ao mesmo tempo sentindo, nós criamos o mundo online, o mundo digital e agora a inteligência artificial. E nós precisamos tratar esse tema com calma, com os pés no chão, né? Sem entrarmos para o lado ficcional. Porque se fala muita coisa, se inventa muita coisa. E tanto a literatura, quanto a televisão, quanto o cinema, adoram explorar a ficção. Na década de 1960, por exemplo, com o advento, né, com aquele início dos computadores e aquela questão, por exemplo, da robótica, da chamada cibernética, vários filmes foram lançados, vários livros foram escritos e publicados, dizendo que os robôs, os humanoides, iam dominar a Terra e iam acabar com o ser humano. Aliás, algumas ficções mostravam que o ser humano ia virar escravo das máquinas. E assim nós temos, por exemplo, o famoso filme do 2001, Uma Odisseia no Espaço, e tantos outros. A série O Exterminador do Futuro, deixando de lado a violência dos filmes, mas aquela série, que foi muito famosa, mostra justamente isso, o domínio da inteligência artificial e dos robôs sobre os seres humanos. Pois bem, todas essas coisas não aconteceram. Claro que nós fomos crescendo em tecnologia, fomos evoluindo, né? Do computador nós adentramos a rede de comunicação, que é a internet. A internet nos lançou no mundo online, que desenvolveu automaticamente o mundo digital, com aplicativos,
sites, blogs, games e assim por diante. Desenvolvemos o celular, que fica aí na nossa mão, com todo esse mundo à disposição, e, utilizando algoritmos, chegamos à inteligência artificial. E os profetas de plantão já começaram a anunciar que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Então, o ser humano não vai ter mais o que fazer. Que a inteligência artificial vai fazer a robótica evoluir de uma tal maneira que, de fato, os robôs vão tomar conta de tudo. Que a inteligência artificial vai pensar no nosso lugar. Mas calma, tenhamos calma. Quem inventou a inteligência artificial? Quem a criou? Nós, os seres humanos, que temos a capacidade de pensar, de agir e de sentir. Quem programa a inteligência artificial? Como, por exemplo, o ChatGPT? Nós, os seres humanos. Quem controla o computador? Quem controla a internet? Quem controla os conteúdos das redes sociais? Nós, os seres humanos. Por mais profunda, por mais ampla que seja a tecnologia, ela é criada por nós e é também dominada por nós. Ela é controlada por nós. Tanto que hoje já estamos aí fazendo discussões sobre regulamentações, porque tudo precisa ser regulamentado e entra nesse campo a questão da ética, ou seja, o uso que fazemos dessas tecnologias e, no caso, a inteligência artificial. Pois bem, a inteligência artificial é um auxílio para nós, os seres humanos? Sim, claro que é, não resta nenhuma dúvida, porque nós estamos progredindo e cada vez estaremos menos voltados a tarefas mecânicas, brutas, porque a tecnologia está desenvolvendo novos equipamentos para facilitar a nossa vida. Então, nós podemos utilizar a inteligência artificial para fazer pesquisas, para fazer correção de textos, por exemplo. Agora, cuidado, a inteligência artificial não surgiu para substituir o nosso pensar, o nosso esforço. Não. Ela surge como um auxiliar. Por exemplo, na internet, eu quero pesquisar sobre determinado assunto e eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer isso. E ela é muito rápida, mas é falha. Pois é, a inteligência artificial não é perfeita, como também o nosso pensamento não é perfeito. Então, tudo tem que ser passado pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso, e ampliando as fontes de pesquisa. Por isso, a inteligência artificial não vai matar a literatura. O livro, seja ele impresso, no modo físico, seja ele digital. Porque ler é a coisa mais importante que existe para podermos não apenas aprender a leitura, mas compreender os textos. Não estamos aqui na Terra para um copia e cola. Isso acontece muito no meio educacional. Os alunos copiam, colam, entregam, recebem a nota, mas nós precisamos aprender a pensar. Precisamos apreender aquilo que lemos, porque senão estamos apenas memorizando algo para um determinado objetivo. E memorização não significa aprendizado. Utilizar a inteligência artificial para esse copia e cola é fugir do estudo, dessa apreensão dos conteúdos, do saber interpretar. Então, temos que ter calma.
Eu posso utilizar a inteligência artificial para revisar aquilo que eu escrevi. Sim, claro. Como, por exemplo, um Word da vida sempre teve o corretor ortográfico, mas que comete falhas. Então, eu não posso me fiar pura e simplesmente nos aplicativos de inteligência artificial. A nossa língua portuguesa, por exemplo, é uma das línguas mais complexas que existe neste planeta. E a inteligência artificial, que é alimentada pelo ser humano, nem sempre é capaz de fazer interpretações corretas. Então, nós não podemos dizer, não podemos afirmar que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Claro que não, de jeito nenhum. Mas e se os computadores, com a inteligência artificial e os robôs, começarem a nos dominar? É muito simples. Vá lá na tomada e desligue a energia elétrica, que alimenta tudo isso. Porque somos nós que controlamos. Então, a inteligência artificial vem, sim, como uma ferramenta útil para nos auxiliar, mas não para nos substituir. Temos visto professores afirmando que agora corrigem as provas dos seus alunos, colocando a prova lá no computador e deixando que a inteligência artificial faça a correção. Não devemos fazer isso. A inteligência artificial é fria. O único ser que sente, que sabe interpretar, é o ser humano. E o ser humano é um espírito reencarnado. Ou seja, nós trazemos para esta existência todo um desenvolvimento já realizado, tanto intelectual quanto moral. E, aliás, a inteligência artificial não sabe lidar com as questões morais e éticas da vida. Por isso, nós precisamos estar sempre atuantes, sempre. E sem esse medo de que essa inteligência artificial, a IA, vai nos substituir, vai acabar conosco. Obviamente que ela nos leva a, sim, temos alteração em determinados campos profissionais, nos leva a ter que nos especializarmos nesta ou naquela área. E aqueles serviços que eram mais mecânicos, físicos, eles passam a ser executados por máquinas, por aplicativos na internet. Antigamente, e eu sou dessa época, para pagar uma fatura, um boleto, como nós dizemos hoje em dia, né, eu tinha que ir na agência do banco. Eu tinha que enfrentar uma fila, muitas vezes pegar senha, e só podia pagar ali, na boca do caixa, em atendimento pessoal, físico. E quantas horas eu perdia nisso, mês após mês, porque as filas eram enormes, porque pagamentos e recebimentos só se fazia lá no caixa, diretamente. As coisas evoluíram, usávamos o cheque, que hoje praticamente não existe mais, e veio o caixa eletrônico. Foi um alívio. E muitas operações bancárias já podiam ser feitas no caixa eletrônico. Depois vieram os aplicativos dos bancos na internet. E aí muita coisa passou a ser resolvida através dos aplicativos. É o mundo digital que entrou. E qual foi o fenômeno que nós vimos? Que as agências bancárias foram sendo fechadas, foram diminuindo. E hoje, algumas coisas nós ainda resolvemos diretamente na agência bancária, porque somos seres de relação, seres de convivência.
Mas muitas e muitas coisas nós resolvemos diretamente com os aplicativos no celular. Que coisa fantástica, não é mesmo? É a evolução tecnológica. Mas somos nós que continuamos a controlar. Somos nós que fazemos as operações. Somos nós que pensamos. Houve uma evolução. E muitas pessoas que trabalhavam como caixa de banco, por exemplo, sim, perderam o emprego. Mas, estudando, se especializando, passaram a trabalhar em outras áreas, utilizando a tecnologia digital. Ou seja, nós vamos apenas nos readequando, nos adaptando às novas formas de trabalho. É só isso, nada mais do que isso. Então, calma, pés no chão. O futuro do planeta Terra é ser um mundo de regeneração. Isso não será realizado nem por robôs, nem pela inteligência artificial. Será realizado por nós, os seres humanos, que paulatinamente adentraremos a ética, as questões de ordem moral no uso da inteligência artificial. Então, se você é professora, se você é evangelizador ou evangelizadora espírita, claro que você pode utilizar a inteligência artificial com a sua tecnologia e com as suas ferramentas. Mas não fique dependente disso. Quem pensa, quem age e quem sente é você. Sou eu. Somos nós, seres humanos, espíritos reencarnados. E somos nós que devemos controlar a inteligência artificial e todo o mundo digital para promover o bem, para que possamos nos entender enquanto irmãos que somos, filhos de Deus. Essa é a visão que a doutrina espírita nos oferta e que muitos pedagogos, filósofos, educadores, de uma forma geral, já estão também discutindo, percebendo. Então, tenhamos calma. E calma com esses profetas de plantão e futurólogos que sempre acham que a humanidade terrena vai se acabar, né? Seja porque ela vai ser dominada por alienígenas extraterrestres, seja porque ela vai ser submetida à força da robótica, seja porque os computadores com a inteligência artificial vão dominar o nosso pensamento. Calma, calma. Nós somos os seres imortais, destinados à perfeição, criados por Deus. E o nome da nova tecnologia já diz: inteligência artificial, que é incomparável à inteligência humana. O que nós precisamos é olhar para a inteligência artificial e utilizá-la através dessa visão de espiritualidade, de moralidade, que o Espiritismo nos apresenta, resgatando os ensinos morais de Jesus, ou seja, os ensinos do Evangelho. Então, com esse caminho, nós vamos saber utilizar a inteligência artificial no campo da educação e em todos os outros campos do conhecimento humano, com equilíbrio e sem pensar em fazer o mal ao próximo, o que, infelizmente, tem muito acontecido. Por isso, os nossos esforços precisam ser no desenvolvimento moral, na sensibilização do sentimento, na visão espiritualista do ser e da vida. Aí nós vamos implantar aqui na Terra o bem, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Portanto, claro que nós não somos contra a inteligência artificial,
Não somos contra o desenvolvimento tecnológico, não somos contra o mundo digital, não somos contra as redes sociais. Tudo isso faz parte da evolução humana, mas somos a favor da espiritualidade, da religiosidade e da humanização nossa, para sabermos bem utilizar toda essa tecnologia que está agora ao nosso dispor. Esse é um aprendizado que precisamos fazer e que precisamos levar às nossas crianças, esses espíritos reencarnados, também a realizar, porque Jesus foi muito claro. O futuro da Terra, esse futuro, estará nas mãos dos mansos, dos brandos e dos pacíficos. Portanto, utilizemos a inteligência artificial para fomentar o bem. É isso que nós temos que fazer, trabalhando, então, para esse futuro muito melhor, porque, relembrando aqui, na face da Terra, o único ser que, ao mesmo tempo, pensa, age e sente, e que sabe conviver com os outros, fomentando conhecimento e aprendizados, esse ser é o ser humano. E o ser humano nada mais é do que um espírito reencarnado, destinado à perfeição. Eram essas as reflexões que nós tínhamos a trazer. Nós vamos abordar esse assunto também em outras oportunidades, desenvolvendo também de uma forma mais prática o uso da inteligência artificial na educação. Mas hoje, primeiro programa na Era do Espírito, em que abordamos diretamente esse tema, nós optamos por fazer reflexões mais amplas para entendermos todo esse contexto. E não nos assustemos com a inteligência artificial, apenas saibamos utilizá-la para promover o bem com base no amor. Dicineia, eram essas, então, as reflexões que tínhamos para hoje. Ô, Marcos, eu não sei se tá me escutando, parece que está travando aqui, né? Mas está dando para você me escutar. Está dando para lhe ouvir e ver. Oi? Bom, foi muito bom, né? A minha internet está caindo. Você quer dar... Realmente, a nossa querida Dicineia parece estar lá com problema na internet e não está podendo interagir conosco neste momento. Mas essas coisas acontecem quando utilizamos a tecnologia. Olha aí, viu? Tecnologia falha. Olha a Dicineia voltando. Aí tá escutando agora, Marcos? Agora sim. A gente, desculpa, mas é o que o Marcos estava falando. Peguei o finalzinho. Quando a gente usa tecnologia, né? Essas coisas acontecem. Mas é muito bom as suas colocações, né? E a gente não pode deixar de pensar o seguinte: a máquina, a inteligência artificial, ela não vai substituir o homem, porque ela não tem, né, como você falou, esse pensamento, esse sentimento, né, que nós temos. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Bom, Marcos, eu te agradeço, muito obrigada, foi muito bom, né, a gente poder aí, porque é um assunto que está hoje em dia, né, muito em voga, as pessoas saberem, né, muito se utilizando de forma incorreta, então é sempre bom a gente falar sobre isso e chamar a nossa atenção, e eu falo nossa, né, que às vezes a gente esquece isso, até a gente que está aqui na doutrina, até a gente que está no dia a dia, para que a gente fique atento, que a gente se vigie, para a gente não achar
que a gente, colocando a responsabilidade do nosso trabalho, você até citou do professor aí, né? Na inteligência artificial, a gente vai deixar de ser responsável. Porque se a gente coloca a prova para lá o computador ou acontece aí alguma coisa, né? A gente vai colocar a culpa no computador, né? Não foi ele que corrigiu errado. A gente não pode achar que a gente vai ficar aí isento de responsabilidade, né? Não vamos. Então, é importante nós sabermos o nosso papel, o nosso lugar, e desta inteligência aí que nós temos acesso, foi criada por nós para nos ajudar e não para nos substituir. Meu amigo, um grande abraço a todos vocês, internautas. Estaremos juntos aí no nosso próximo encontro, daqui a alguns dias. Contamos com a presença de todos vocês. E vamos aí encerrar o nosso programa, agradecendo, né? Como não podemos deixar, nos colocando aí na posição mais confortável para cada um de nós, mas sempre agradecidos pelas oportunidades que temos e dando graças ao nosso Pai. Leitores que envolvem, aos nossos mentores, que nos propiciam a oportunidade de estarmos aí conectados, nos utilizando de forma racional, benéfica, na divulgação da doutrina espírita, através de toda essa tecnologia que o homem criou, sobre as bênçãos do céu, é claro. Gratidão, que assim seja. Meu amigo, um grande abraço, até o nosso próximo programa, os meus irmãos também, fiquemos todos com Deus em paz. Tchau, tchau, gente! Divulgando a mensagem do bem. O canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.